Salve Maria, vamos mais um vídeo aqui, é correto. Segundo a Igreja Católica rezar a missa de sétimo dia pelos mortos, esse aqui é o terceiro vídeo falando sobre isso. É correto? Vamos na fonte, na tradição e na escritura. Vamos ver aqui a reflexão dele, a explicação dele, e vamos dar um estudo com a tradição e com a escritura. Do jeito certo, vejo né? padres falarem que devemos rezar pelas pessoas que já morreram. Tem verdade nisso? Professor, a Bíblia nos dá alguma orientação sobre orar pelos mortos? Eu tenho um carinho muito grande pelos teólogos católicos. Olha a lábia. Ele vai, como todos, tática protestante. Não tem como provar. Ele vai enrolar e vai mostrar um versículo bíblico e tá tudo certo. Vamos mostrar texto e na tradição, né? Católicos pelo seguinte: apesar de termos divergências doutrinárias, né, entre teólogos católicos e protestantes, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelos teólogos católicos, porque apesar de certos erros doutrinários que eles têm, eles são muito precisos e dedicados na tradução, Mas que erros doutrinários? É os dogmas? Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Que é baluarte da verdade. 1 Timóteo 3:15, que é o baluarte da verdade. Então, não sei que erro teologicamente você está falando, o pastor. Que erro teológico? É intercessão? É orar pelos mortos? Por quê? O protestantismo se apartou da tradição magisterial. A tradição magisterial e a escritura são infalíveis. Falando logicamente falando. Não tem brecha. Mas vamos lá, né? traduções bíblicas que eles fazem, né? Então, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, a tradução ecumênica da Bíblia e outras traduções são traduções muito boas. Então, temos que valorizar e exaltar, né, esse aspecto muito positivo da teologia católica, né, e da teologia católica que obviamente tem milenar, né? Agora, nesse aspecto da... Por que ela tem milenar? Porque ela segue a tradição. Desde o primeiro século, Pedro pregando ali, até agora. Passando por sucessão. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 263 papas. De sucessão. E os padres são os sucessores dos apóstolos. Encarregados de anunciar a verdade. Encarregados de manter a integridade do evangelho de acordo com o que foi pregado pelos pais apostólicos. Que interessante. Por isso que é milenar. Não é uma doutrina que vem de homens, doutrina que vem como a sua fundadora, o Ellen White, não, é doutrina do alto, Atos dos Apóstolos 42, perseverava ele na doutrina dos apóstolos. Interessante, né? Que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, em João 7, 14 a 17. O aspecto da oração pelos mortos, realmente aí é uma falha muito grande. Por quê? A oração pelos mortos tem só como base um livro apócrifo, que é 2 Macabeus, capítulo 12, dos versos 43 a 47. Não tem base nos livros bíblicos inspirados, porque em Romanos 14, 12 é dito o seguinte: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, não há base bíblica para a oração pelos mortos, porque a salvação é algo individual e que só pode ser adquirida essa salvação em vida, de acordo com 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3, 13 a 15. Que interessante. Você está entendendo? Mas segundo Macabeus ali, para eles não é inspirado, né? Mas para Paulo era inspirado, porque Paulo cita também, segundo Macabeus 12, do 40 em diante, ó. 1 Timóteo 5, 23, cita segundo Macabeus 15, 39.
Hebreus 11:35 cita 2 Macabeus 7. Em 2 Macabeus 12, do 40 até o 46, ali vai ter o quê? O que o nobre Judas fez? Aquele soldado, aquele que morreram em batalha. Aqui, ó. Já dei uma explicação nos 2 vídeos, vou dar outra explicação aqui agora. E por quê, ó? 2 Macabeus 12, ali em diante, ó. Levítico 4, versículo 5. Ó, no Velho Testamento, existe Kippur, termo hebraico com um costume judaico. Tá lá em Levítico 4, versículo 5. Kippur era um ato sacrificial pelos pecados. Era realizado pelos pecados dos vivos. O Kippur era um ato de expiação pelos pecados. Em 2 Macabeus 12, ali, do 40 até o 46, tem esse ato também, mas para os mortos. Expiatório, né? Kippur, pelos mortos. Aqui, ó. Faz esse mesmo ato, Kippur, ato de expiação pelos pecados dos mortos que tinham morrido na guerra. Esse estudo aqui eu fiz, eu catei, aprendi com Paulo Leitão, né? O Purgatório ali, ele vai explicando um ex-protestante que eu amo muito, que é meu professor de Bíblia também, que Deus a tenha lá no Purgatório, né? É simples, cara. 2 Macabeus 4:2, ou 40 até o 46, segundo Macabeus ali, pediu o quê? Um sacrifício expiatório para orar pelas pessoas que se corromperam catando o ídolo, né? Fez um sacrifício expiatório. No Novo Testamento, Paulo, ele ora pelo seu amigo. Oxe, o pastor fala que não pode orar pelos mortos? Por que Paulo está orando? No Velho Testamento fazia um sacrifício expiatório, Kippur, para os vivos, e lá em Macabeus 12 ali fazia pelos mortos. 12, 40 em diante, 46. E Paulo, em 2 Timóteo, olha só. Caim mata Abel, Abel está clamando. Gênesis 4, 9 e 10. Apocalipse 9, 10. Os mártires estão clamando por justiça diante do altar do santo verdadeiro. Em Atos Apóstolos, não. Em Mateus 17 ali, Moisés morreu em Êxodo e Deuteronômio 40, e ele aparece ali na transfiguração da montanha. A gente tem uma noção. O que morre dorme o corpo, não a alma. Né? Agora, Paulo, mas eles vêm com esses termos, mas eu admiro a doutrina católica, essa doutrina milenar, os teólogos são fiéis na tradução da Bíblia Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, etc. Mas nós discordamos, porque ele está fazendo o que é errado, estão orando pelos mortos, tal. Segundo Macabeus, é um livro não inspirado por Deus, tá? Vem toda essa falange, porque ele quer sair do texto, porque ele não tem como provar. Mas nós tem como provar. Timóteo. Segundo Timóteo, 1:16, ó. Primeiro ele ora pela sua família, depois ele lembra das obras que Onífora fez, depois ora pela sua alma. Como? Foi isso que em Macabeus 12, 40 ao 46 fizeram. Mas ali não tinha Santa Missa. Era sacrifício com animal. Né? O Kippur, sacrifício de purificação pelos pecados dos vivos e pelos pecados dos mortos, certo? Aqui tem a Santa Missa. Interessante, ó. Segundo Timóteo 1,16, ó. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou. O Senhor, 18, Senhor conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor aquele dia, sabes,
melhor que ninguém, enquanto bom serviço ele me prestou em Éfeso. Olha só que interessante. Agora, como não tem, pastor, aqui, ó. Agora vamos na Bíblia, agora vamos aqui na alguns pais apostólicos falando dessa realidade do purgatório, ó. Testemunho dos primeiros cristãos, pais apostólicos, ó. Orígenes de Alexandria, ó. No ano 185, ó, a 232, fogo purificador, porém não consome a criatura, mas aquilo que ela constituiu. Madeira, cana ou palha é manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo devolve o prêmio de nossas grandes obras. Origem dizendo lá no 1800, ó, não, 185 e a 232. No século I e no século II. Na igreja primitiva. Interessante. Agora, ó, Tertuliano de Cartas. Tertuliano, né? Ano 203, século II. A fiel viúva ora pela alma de seu esposo. A suplica por ele no repouso interno. E na participação da primeira ressurreição, oferece orações no aniversário de sua morte. Olha só, cara. Lá no século II, 213, Tertuliano de Cartas. São João Crisóstomo, né? Agora no século IV, 402. Olha só, os primeiros cristãos já acreditavam. No Velho Testamento também já acreditava. Que a igreja primitiva, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Tá seguindo. Aqui, ó. Não sem a razão foi determinada mediante leis estabelecidas pelos apóstolos na celebração da sagra dos sagrados e impressionante ministério se faça a memória dos que já passaram desta vida. Sabia com efeito que com isso falecido obtém muito fruto. Tira grande aproveito. Olha só que interessante, cara. Agora, Agostinho de Hipona, lá no século IV, 411, ó. Que sermão, lá no seu sermão em parágrafo 159,1, no artigo 159,1. Isso deve ao uso eclesiástico conhecido pelos fiéis, de sem mencionar os nomes dos mártires diante dos altares de Deus, não para orar por eles, mas pelas demais falecidos. Por que não os mártires? Porque os mártires eles sobem direto. O mártir ele não passa no purgatório. Então, a visão dele é aqui. Por que você vai orar pelo mártir? Porque o mártir já subiu direto. O mártir não passa no purgatório, ele sobe direto. Como Pedro, como Paulo, como Santo Estevão, vê Cristo ali em pé, de cima do trono ali de Deus, quando é martirizado, quando é predejado. Aqui, ó. A reflexão do Agostinho de Hipona, né? Faz a memória menção se ela seria uma injúria rogar pelo um mártir. A consideração devemos a nós recomendar. Olha só que interessante. Orar pelos falecidos. Para os mártires não precisam oração. Porque os mártires sobem direto. Ele está clamando. Apocalipse. Onde os mártires estão? Apocalipse 6, ó. 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar um dos homens imolado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado, e clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor Santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha só que interessante. Oi, nego. Pai tá terminando, tá? Os mártires sobem direto. Entendeu? É simples, ó.
no Velho Testamento e no Novo Testamento. A igreja primitiva acreditava. O Velho Testamento também acreditava. Só vem os protestantes com essas conversinhas aí que, não é inspirado, meu querido. Você se apartar da tradição do magistério, você quer falar o quê? Aqui, ó. Tá na Bíblia, tá na tradição, tá no magistério. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto, para você entender. Tem vários versículos aqui, vai ter vários vídeos desses, porque o tema é muito grande, muitos versículos bíblicos pra gente entender. Paulo orou pelo seu amigo. E o cara falou que não pode orar pelos mortos. Por que Paulo orou então? Quem tá certo? Esse pastor ou Paulo? Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.